Você já percebeu como, com o passar dos anos, a gente começa a prestar mais atenção no próprio corpo? É como se ele fosse ficando mais conversador. Às vezes sussurra, às vezes grita. E quando a gente aprende a ouvir, percebe que esses sinais não aparecem por acaso. É sobre isso que quero conversar com você hoje, com todo carinho e cuidado. Porque depois dos 60, existe um assunto sério que a gente não pode varrer para debaixo do tapete: o câncer de intestino. Sei que só de ouvir essa palavra já dá um aperto, mas te peço que fique aqui comigo. Não é para assustar, é para cuidar. Você já reparou que muitas vezes a gente pensa que certos incômodos são só coisas da idade? Uma prisão de ventre que vem e vai, uma dorzinha na barriga depois das refeições, um cansaço que parece sem motivo. Quantas vezes você ou alguém próximo já disse: "Ah, deve ser algo que comi", ou "é normal na minha idade"? Mas nem sempre é. O nosso corpo tem uma sabedoria incrível e ele fala com a gente. Só que se a gente não presta atenção, pode deixar passar sinais importantes. Imagina que o seu intestino seja como um cano de água, que leva tudo embora direitinho. Quando ele está funcionando bem, a vida flui. Mas quando algo começa a entupir ou ferir esse caminho, as coisas mudam e o corpo tenta avisar. Esses avisos podem ser sutis no começo. É como um carro que começa a fazer um barulho estranho. Se você leva logo no mecânico, o conserto é simples. Se deixa para depois, o problema cresce. E um dos primeiros sinais que merecem atenção é a mudança nos hábitos intestinais. Se você sempre foi regulado e de repente começa a ter prisão de ventre com frequência ou diarreias inesperadas, isso é algo para investigar. Não é para entrar em pânico, mas para observar. Às vezes, junto vem aquela sensação de que o intestino não esvaziou completamente. É como se ficasse um restinho ali, incomodando. Outro alerta que o corpo pode dar é um sangue nas fezes. Sei que é um assunto delicado e muita gente até evita olhar, mas é importante. Se você notar um vermelho vivo, pode ser hemorroida, que é comum, mas precisa verificar. Agora, se o sangue é mais escuro, puxando para o marrom bem forte ou quase preto, é sinal de que pode estar vindo de mais acima do intestino. E isso, meu amigo, minha amiga, precisa ser investigado rápido. Tem também o inchaço abdominal que não passa. Não é aquele inchaço que aparece depois de um prato de feijoada e vai embora. É um desconforto constante, que te acompanha mesmo quando você está comendo pouco. Às vezes vem junto com gases e dor. É o corpo dizendo: "Ei, tem algo errado aqui dentro". O cansaço excessivo também merece atenção. Não é aquele cansaço depois de um dia cheio de atividades. É uma fadiga que parece não ter motivo, que te deixa sem vontade até de fazer as coisas que gosta. Em alguns casos, isso acontece porque o câncer de intestino pode causar uma perda de sangue lenta e contínua, levando à anemia. E a anemia deixa a gente fraco, sem cor, sem ânimo. Agora quero te dizer uma coisa importante. Sentir um desses sinais isoladamente não significa que você tem câncer, mas significa que o seu corpo está pedindo um olhar mais atento. E nessa fase da vida, a gente não pode se dar ao luxo de adiar exames. Cada dia que passa sem saber é um dia a mais em que algo pode evoluir. Eu sei que muita gente tem medo de ir ao médico, às vezes porque já passou por experiências desagradáveis, às vezes porque acha que vai achar coisa e prefere nem saber. Mas vou te contar uma verdade. Descobrir cedo salva vidas. É como achar um vazamento em casa antes que ele alague tudo. O conserto é mais rápido, mais simples e a vida segue. Quando penso nesse assunto, lembro de uma senhora que conheci na igreja. Ela tinha 72 anos, sempre ativa, cuidava do jardim, participava das reuniões e ainda fazia bolo para os netos. Um dia começou a sentir um desconforto estranho. Não falou para ninguém. Achou que era só o café forte que estava tomando de manhã. Meses depois, o desconforto virou dor, e aí não teve jeito, precisou procurar ajuda. O diagnóstico veio, e foi câncer de intestino, mas graças a Deus estava no início. Ela fez o tratamento, hoje está bem, e toda vez que a vejo, ela me diz: "Se eu tivesse esperado mais, talvez não tivesse aqui para contar a história". A lição que fica é simples.
Escutar o corpo é um ato de amor próprio. Não é frescura, não é exagero, é cuidado, é dar valor ao presente que é a vida. E já que estamos falando disso, quero que você guarde no coração. Não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. O que importa é que cada novo dia é uma oportunidade de se cuidar, de fazer escolhas que prolonguem sua independência, sua alegria, seu tempo com quem você ama. Por isso, meu convite é: olhe para si com carinho, observe seu corpo, preste atenção aos sinais, mesmo os pequenos, porque na maioria das vezes é o pequeno detalhe que muda toda a história. Sabe, uma coisa que aprendi convivendo com tantas pessoas nessa fase da vida é que o corpo raramente fala alto logo de cara. Ele começa com pequenas mudanças quase imperceptíveis e vai insistindo até que a gente resolva ouvir. É por isso que o câncer de intestino, quando aparece, pode ser traiçoeiro. Ele não chega batendo na porta, chega de mansinho. E é nesse de mansinho que muita gente perde tempo. Outro sinal que merece nossa atenção é a perda de peso sem explicação. Muita gente até comemora quando vê que a calça ficou larga, achando que está emagrecendo fácil. Mas, se você não mudou a alimentação, não aumentou a atividade física e mesmo assim está perdendo peso, é bom investigar. O corpo não joga fora energia sem motivo. Quando isso acontece, pode ser que ele esteja gastando muita energia tentando combater algo. E tem também aquele desconforto que começa a atrapalhar a vida social. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não quer sair porque o intestino anda bagunçado ou porque está sempre com dor na barriga? A gente vai se acostumando a viver limitado, sem perceber que isso não é normal. A terceira idade não foi feita para a gente se trancar em casa por causa de medo ou constrangimento. Foi feita para viver, aproveitar e rir sem preocupação. Outro detalhe que pode passar batido é a sensação de fraqueza nas pernas ou tonturas frequentes. Não parece ter relação com o intestino, mas quando há perda de sangue interna, a circulação fica comprometida e o corpo todo sente. É como uma casa com pouca energia elétrica. As lâmpadas piscam, o ventilador gira mais devagar e tudo parece funcionar no limite. E já que estamos falando de sinais que não podem ser ignorados, precisamos lembrar do exame de prevenção. Sei que muita gente torce o nariz só de ouvir falar em colonoscopia. Ah, é constrangedor, não preciso disso, nunca tive problema. Mas a verdade é que esse exame é como um radar que enxerga o que a gente não vê. Ele encontra pequenos pólipos, que são como verruguinhas dentro do intestino, antes que eles virem algo mais sério. Retirar um pólipo a tempo pode significar evitar todo o sofrimento de um câncer. Lembro do seu Antônio, vizinho de infância. Ele sempre foi daqueles que acreditava que o que os olhos não veem e o coração não sente. Evitava médico, evitava exame, até que um dia, por insistência da filha, fez a colonoscopia. Encontraram 2 pólipos que foram retirados no mesmo dia. O médico disse que se ele tivesse esperado mais 1 ou 2 anos, poderia já estar lidando com um câncer avançado. Hoje, quando nos encontramos, ele sempre diz: "Foi o exame que me salvou e a teimosia quase que me levava." Outra coisa importante é entender que, mesmo quando não há sintomas, a prevenção continua sendo necessária. Depois dos 50 anos, a recomendação médica é que a gente mantenha exames regulares, justamente porque nem todo problema dá sinal no começo. É como cuidar de um carro que a gente ama. Não espera o motor quebrar para trocar o óleo. E olha, eu sei que tudo isso pode parecer pesado, mas encare dessa forma. Quanto mais cedo a gente descobre, mais simples é o tratamento e maiores são as chances de continuar vivendo bem. Hoje, existem cirurgias menos invasivas, tratamentos mais rápidos e recursos que preservam muito da qualidade de vida. Mas tudo isso só funciona quando o problema é identificado no início. Também é bom lembrar que não estamos sozinhos nessa. Conversar com a família, contar o que está sentindo, pedir para alguém acompanhar no médico, tudo isso faz diferença. O apoio emocional é tão importante quanto o cuidado físico.
porque enfrentar qualquer desafio de saúde fica mais leve quando temos alguém para dividir o peso. Por isso, não ignora aquela dorzinha que vai e volta, aquele cansaço sem motivo, aquela mudança nos hábitos do intestino. Não é exagero se cuidar. Exagero é fingir que está tudo bem quando o corpo está implorando por atenção. E se você é daquelas pessoas que pensa, já vivi muito, não vale a pena mexer com isso? Eu te digo de coração, vale sim. Vale porque cada dia que a gente ganha com saúde é um presente para nós e para quem nos ama. Vale porque viver sem dor, com energia e liberdade é muito melhor do que apenas existir. No fim das contas, a prevenção é como cuidar de um jardim. Você pode deixar as ervas daninhas crescerem até sufocarem as flores, ou pode tirá-las logo no começo, garantindo que o seu espaço continue bonito e cheio de vida. O corpo é o nosso jardim, e na terceira idade, ele precisa mais do que nunca da nossa atenção e carinho. Sabe, eu acredito que a vida depois dos 60 é como um livro que já tem muitas páginas escritas, mas que ainda guarda capítulos lindos para serem vividos. E cada escolha que a gente faz agora pode determinar se esses capítulos serão cheios de movimento, risadas e liberdade, ou de limitações e arrependimentos. Quando a gente fala sobre câncer de intestino, não é para espalhar medo, mas para plantar consciência. É como avisar que na estrada, lá na frente, existe uma curva perigosa. Se você souber antes, pode reduzir a velocidade e fazer a manobra com segurança. Muitas vezes as pessoas me dizem, mas eu não gosto de falar sobre doenças, isso me deixa para baixo. Eu entendo, mas conversar sobre prevenção não é falar de doença, é falar de vida. É escolher cuidar agora para evitar sofrimento depois. É o mesmo que guardar um dinheiro extra para uma emergência. Pode ser que você nunca precise usar, mas se precisar, vai se agradecer por ter se preparado. Outra coisa que precisamos lembrar é que cuidar da saúde não significa viver no consultório médico. Pelo contrário, significa ganhar tempo para viver fora dele. Significa poder ir ao parque, viajar, abraçar os netos, fazer planos sem medo de que uma dor repentina ou um diagnóstico tardio interrompa tudo. É como manter a manutenção de uma casa. Arruma-se um telhado antes que a goteira estrague a sala inteira. E claro, cuidar do intestino também passa por hábitos simples do dia a dia. Uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, legumes e água suficiente é como dar combustível de qualidade para o corpo. Evitar excesso de carne processada, embutidos e frituras também faz diferença. E sabe aquele costume de ficar muito tempo sentado? O corpo sente. Caminhadas leves, alongamentos, até dançar um pouco na sala já ajudam o intestino a funcionar melhor e a manter o corpo mais ativo. Eu conheci Dona Mar, uma senhora de 72 anos que depois de um susto com o exame, decidiu mudar a rotina. Começou a caminhar todos os dias, reduziu os refrigerantes, aumentou o consumo de saladas e descobriu o prazer de cozinhar comidas simples e saudáveis. Hoje ela diz que se sente mais disposta do que há 15 anos. E não é mágica, é o resultado de pequenas decisões feitas todos os dias, que juntas criaram uma vida mais saudável. E se tem algo que aprendi com essas histórias é que nunca é tarde para começar. A idade não é um limite, é apenas um número que conta quantas voltas demos ao redor do Sol. O que realmente importa é como a gente decide viver cada volta. Cuidar do corpo e estar atento aos sinais não é sobre medo da morte, é sobre amor à vida. Por isso, se você sentiu que algo mudou no seu corpo, se percebeu algum daqueles sinais que conversamos, mudança no hábito intestinal, sangue nas fezes, dor abdominal persistente, perda de peso sem explicação, cansaço constante, não espere. Marque uma consulta, faça os exames, tire a dúvida. O pior que pode acontecer é descobrir que está tudo bem, e nesse caso, você ganha paz de espírito. Eu sei que às vezes dá preguiça ou até vergonha de falar sobre o intestino, mas vou te contar um segredo. Para o médico, isso é só mais uma parte do corpo. Ele quer cuidar, não julgar.
Então trate essa conversa com a naturalidade que ela merece. É a sua vida que está em jogo, e não há nada mais valioso do que isso. E antes de terminar essa nossa conversa, quero te deixar um lembrete que carrego comigo. A saúde não é garantida, mas é construída, dia após dia, escolha após escolha. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos decidir que daqui para frente vamos cuidar melhor de nós mesmos. Porque a vida, mesmo depois dos 60, ainda pode ser cheia de descobertas, energia e alegrias. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com alguém que você ama. Pode ser que essa simples atitude ajude outra pessoa a perceber um sinal importante e a procurar ajuda a tempo. E se sentir vontade, deixa nos comentários sua experiência, sua dúvida ou até mesmo uma palavra de incentivo para quem está passando por um momento difícil. Lembre-se, prevenir é sempre mais fácil do que remediar. E você merece viver com leveza, sem dor e com toda a liberdade que a sua história merece. Afinal, cada novo dia é uma página em branco e você ainda tem muito para escrever.